Eu sempre vou ser grato a Deus. Eu sempre vou ser grato por tudo quanto Ele tem feito para nós. E principalmente algo que eu não deixo, eu não cesso de dar graça a Deus é o conhecimento. Sabe que quem tem conhecimento, ele tem uma base da palavra de Deus, um conhecimento tão profundo e tão rico, e esta compreensão, principalmente na palavra de Deus, fará com que você veja as coisas de outra maneira. O que os outros lutam para conseguir entender, mas chega a um certo nível que você já nem luta mais para isso. Mas eu quero te ensinar algo primeiro, e eu espero que você abra o seu coração para isso. Se você abrires o seu coração para esse propósito, tu verás a glória de Deus na sua vida e verás as coisas fluindo de uma maneira tão agradável que você nem imaginava sobre isso. Eu vou ler para você algumas cartas e você vai acompanhando, você vai entendendo do que se trata. Eu quero trazer você hoje duas palavras gregas que você, ao ouvindo essa palavra, e você vai compreender o que elas significam. A primeira delas é diortoses e a outra é epanortoses. Essas duas palavras são fundamentais. E eu vou te instruindo, te levando na palavra de Deus para você entender isso. Mas primeiramente vamos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo número 4, do verso número... podemos sim começar do verso 6 até adiante, para nós entendermos essa história, e só assim que você vai entender do que se trata. Gênesis capítulo número 4, verso número 6, começando do 6. Não, vamos começar do 5, para você entender a história, até em diante. Ele diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. No 6, e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Número 7, se bem fizerdes, não é certo que seres aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Do verso 8, ele diz: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está? E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, eu sou guardador do meu irmão. 10. E Deus disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. No 11, e agora maldito és desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Uau! Grandioso é o Senhor. Nós temos aqui a primeira palavra, diornosis. A palavra diornosis, nós encontramos ela a partir do verso 7, que a história começa a nos dizer o seguinte, que Deus fala para o Caim, diz para ele: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus está a perguntar, está fazendo uma pergunta ao Caim: se fizeres o certo, não é bem que você será aceito? Os dois, eles estavam ofertando a Deus as suas oferendas. E acontece que a Bíblia nos diz que Deus aceitou a oferta de Abel e Deus recusou a oferta de Caim. E nós encontramos a palavra diortises. O que significa a palavra diortises e por que ele está se encontrando nesse contexto? A palavra diortises, ela é a palavra grega, o contrário da palavra correção. Ok? A palavra correção, que podemos dizer uma indireta, ok? Uma reta e uma indireta.
não de forma correta, mas sim de uma forma indireta. Então Deus está conversando aqui com esse jovem, o Caim, e está falando com ele em direta. Ele disse que eu estou vendo a maldade em você, dentro do seu coração vejo a maldade, mas Deus, eu quero que você vença. Ele disse que a maldade está na sua porta e batendo, procurando por você, mas eu quero que você vença. Por que Deus teve que falar com ele desse jeito? Nós, no livro de Gênesis, só encontramos esses dois filhos. E praticamente, acredito eu, que são os filhos no qual eles tinham totalmente a liberdade e a dependência de ouvir a Deus falando o tempo todo. Mas aqui, eles tiveram um momento em que Deus está falando com ele, mas ele não está entendendo o que Deus disse. Deus disse para ele de uma forma indireta, não diretamente, mas sim de uma forma indireta. Algo que está acontecendo com você, você não sabe, mas eu estou revelando para você. Se você venceres o que está a dominar o seu coração, você vencerá. Deus está dando a correção nesse menino, mas de uma forma indiretamente. Deus não está chamando ele, vem para cá, senta ali, não. Mas Deus está corrigindo o menino, mas de uma forma indireta. Será que o menino ouviu Deus? Será que o menino aceitou a correção? Não aceitou a correção. Porque o verso 8 é a conclusão que nós chegamos e entendemos que se esse menino entendeu ou não. Veja o que o verso 8 ele diz. Ele diz assim: e falou Caim, o seu irmão, Abel. Ou seja, o Caim não ouviu, não deu ouvidos o que Deus falou. Agora ele chama o Abel e ele diz, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja, Deus viu que existe maldade em você. Deus viu que existem coisas que vai te destruir, o seu projeto, o seu plano. Deus viu e Deus avisou o menino, mas só que de uma forma indireta. Mas o menino não entendeu. Mas por que o menino não ouviu? Por que ele teve a dificuldade de entender? Nós vamos chegando lá para nós entendermos esse contexto, porque é muito importante, tá bom? Deixa eu levar você primeiramente. Provérbios capítulo número 3, do verso número 11. Veja o que Deus está falando aqui novamente, por intermédio de Salomão. Veja o que Deus disse, mostrou para o Salomão, ok? Veja o que Salomão escreveu agora para nós. Provérbios capítulo número 3, do verso 11. Veja o que ele diz. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Repito novamente. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Uau! Profundamente isso. Agora que nós temos aqui a palavra contrária que nós usamos, dortoses, agora nós aqui vamos usar a outra expressão. Primeiramente, no livro de Gênesis, nós tínhamos a palavra diortoses, ok? Diortoses que significava indireta, ok? Agora nós temos aqui no livro de Provérbios, a palavra a correção. A correção aqui, ela é epanortoses. Ok? Epanortoses. Epanortoses. O que significa epanortose? Epanortose significa a correção. Uma maneira de mudar a vida. Uma correção profundamente da palavra de Deus. Nós temos a palavra epanortoses. Epanortoses. A epanortoses é a palavra correção. Ela está dizendo, bem, filho meu, não rejeites o que? Epanortoses. Filho meu, não rejeitas a epanortoses. Epanortoses de quem? Do homem? Não. Do papai e da mamãe? Não. Epanortoses de quem? Do Senhor. E ele não termina aí, ele diz que nem te enojes. Não tenha nojo da correção ou da repreensão do Senhor. Veja o que o Caim perdeu. Quando Deus falou para ele, eu estou vendo a maldade no seu coração.
Ele sentiu nojo até da palavra de Deus. Ele desrespeitou até a própria palavra de Deus. Ele desrespeitou até a própria correção de Deus. É assim que às vezes nos sentimos. Somos superiores e não queremos a correção. A correção não é para te matar. Epanortosis é a palavra correção, que significa é para uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Ok? É uma correção que leva você a uma mudança de vida. Cuidado. Nem todo mundo que ouve a correção, ele muda. Por quê? Porque a palavra epanortosis não é obrigatório. Ok? Não é obrigatório. Você não é obrigado a aceitar a correção. Você não é obrigado a isso. Você não é obrigado a isso. Mas você, como filho de Deus, é um dever seu aceitar a correção. Como filho de Deus. Como filho de Deus, você deve aceitar. Ok? Como filho de Deus. Agora, vamos ver o que o apóstolo Paulo também falou para nós. Então, assim nós vamos entender verdadeiramente o contexto. Segunda carta de Timóteo, do seu capítulo número 3, do verso do número 16. Ok? Agora aqui Paulo está escrevendo para nós, porque no provérbio quem escreveu foi o Salomão. O Salomão, ele nos deu a visão completa da palavra epanortosis. Ok? Agora, o Paulo também se baseou nessa palavra e ele nos trouxe um texto completo sobre essa mesma mensagem. Veja o que ele diz. 2 Timóteo, capítulo número 3, do verso 16, ele diz assim: toda a escritura devidamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para repreender, para o que? Epanortosis, corrigir, para instruir em justiça. Veja, eu vou ler agora para você, na nova tradução, a linguagem de hoje, a versão NTLH, para você entender o contexto. Ele diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Certamente. Epanortosis, ele te ensina a maneira certa de viver. Deus às vezes pode te falar de uma forma indiretamente, não falar com você assim diretamente, ou seja, nem todo mundo ouve praticamente a voz de Deus, eu sei disso. Mas Deus pode falar com você, mas através de outra pessoa. É assim que eu posso dizer, dorportosis, que é indiretamente. Ele pode falar com você, mas através do seu irmão. Mas sim através do seu pastor, mas sim através da sua esposa, mas sim através de alguém. Mas isso tudo aqui é para a sua repreensão. Deus está mostrando você de uma maneira certa de viver. Deus está comunicando com você, mas de uma maneira em que você possa ser chamado a sua atenção para Ele. Então, epanortosis é a palavra completa da palavra correção. E o contrário da palavra correção é uma indireta que é dado para nós hoje. A palavra de Deus é para nós, é para nosso benefício. Ouvindo e entender a palavra de Deus é a chave de todo sucesso. Eu te garanto, irmão e irmã, nessa noite, se você aceitares a correção de Deus, não importa como você fez até hoje, mas aceita isso diante de Deus, que o Senhor, eu errei, levei um erro atrás do outro. Deus ama isso, sabe? Deus, Ele ama quando você diz, ai, eu já não aguento mais, eu errei, levei um erro atrás do outro, sabe? Eu levei um epadortosis atrás de epadortosis, e agora diante de ti eu estou. E Deus ama isso. Pessoas que vêm diante de ti e dizem, Senhor, eu epadortosiei diante de ti. Senhor, meu Deus, eu epadortosiei diante de ti, me ajuda. E Deus ama isso. O contrário da falta de correção
leva o homem a manter seu orgulho dentro do seu coração. E lembra que a Bíblia nos diz que Deus resiste os orgulhosos e dá a graça para quem? Para os humildes. Quanto mais você não reconhecer epadortosos na sua vida, mais erros na sua vida, e o que Deus faz? Ele não vai te impedir a nada. Veja, para o Caim, Deus não impediu. E por que ele impediria para você? Veja, as pessoas que crucificaram Jesus Cristo de Nazaré, eles epadortosearam, mas por que Deus não fez nada? Porque eles não reconheceram seus erros. Eles não reconheceram. Veja agora o grande exemplo, nós temos o exemplo do Pedro. Pedro, quando epadortoseou diante de Deus, quando ele errou, quando Jesus já havia dito para ele que você me negará 3 vezes, ele disse, não será possível. Mas quando o galo veio gritar pela 3ª vez, então ele entendeu que eu epadortoseei. Claramente eu epadortoseei. Claramente eu errei. E o que ele fez? Ele simplesmente foi para o seu esconderijo, foi a um esconderijo, foi pedir perdão, foi chorar a Deus. Ele foi chorar a Deus e ele encontrou o perdão. Porque ele reconheceu que ele estava epadortoseado, errado. Irmãos e irmãs, não é tarde para reconhecermos os nossos erros. Não é tarde para reconhecermos que nós estamos errando. E Deus ama aquele que reconhece, mas reconhecer com sinceridade do seu coração. E Deus ama esse tipo de atitude. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre você. Bendito seja Deus pela sua vida, pela sua família. Evite epadortosos na sua vida constantemente. Nós temos que crescer. Nós temos que aceitar e vermos o que Deus quer nas nossas vidas. Assim nós viveremos a grandeza do Senhor. Como Paulo está dizendo aqui para o Timóteo, ele diz que a palavra do Senhor ele é para inspiração, ele aproveita para te ensinar, para te repreender, para te corrigir e te instruir no caminho da justiça, de uma maneira que você possa viver melhor nessa vida. É o que Deus quer. Deus tem os seus caminhos. E você também tem os seus caminhos. Só que os seus caminhos, ele disse que os caminhos do homem, eles parecem ser retos, mas o final dele leva-os à morte. Deus sabe disso. Mas até o momento que você epadortizares, reconheceres, e Deus caminhará com você. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Você que ouviu essa mensagem, que o Senhor te abençoe grandemente. Até a próxima sessão, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor nos permitir, assim seja.